Olá, acadêmicos e acadêmicas, tudo bem? Sou a professora Veridiana Almeida. É com muita alegria que eu os acolho nessa disciplina de literatura infanto-juvenil. Ler, pensar, sentir, ouvir, falar, sonhar, fantasiar, conhecer, experimentar. Tudo isso que faz parte do nosso dia a dia e dá sentido à nossa vida só acontece por meio da literatura. Fanny Abramovic, uma grande estudiosa e escritora de literatura infanto-juvenil, já escreveu mais de 40 títulos para crianças e adolescentes, disse certa vez: ler, para mim, sempre significou abrir todas as comportas para entender o mundo através dos olhos dos autores e da vivência das personagens. Ler foi sempre maravilha, gostosura, necessidade primeira e básica, prazer insubstituível. E continua lindamente sendo exatamente isso. Interessante, não? E para você, o que é ler? Reflitam enquanto ouvem a leitura do poema Nome da Gente, de Pedro Bandeira. Nome da gente. Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome. Não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como vovô. Mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Agora acompanhe. Literatura infanto-juvenil. Considerações históricas. Hoje, a dimensão da literatura infanto-juvenil é ampla e importante. Ela proporciona à criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo incontestável. Pessoal, quanto mais cedo a criança tiver contato com a literatura de forma oral, contação de histórias ou impressa, livros, maior será a probabilidade dela se tornar um adulto leitor e se apoderar dos 3 itens citados. Mas quais são os itens citados? Desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Quanto ao desenvolvimento emocional, quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais patente sentimentos que têm relação ao mundo. As histórias retratam problemas existenciais típicos da existência, da infância, como o medo, a curiosidade, a dor, a perda, o carinho e a inveja. E no desenvolvimento social? Anotem aí. No desenvolvimento social, observamos que, por meio de histórias, as crianças passam a conhecer lugares, outras épocas e, principalmente, outros modos de agir e de pensar. Começa a confrontar ideias e pensamentos por intermédio da interação com os textos. E o último item, desenvolvimento cognitivo. Com relação ao desenvolvimento cognitivo, a criança, quando lê ou ouve histórias e é capaz de indagar, comentar, refletir sobre elas, adquire uma postura crítico-reflexiva, extremamente relevante à sua formação cognitiva. Pessoal, uma dica. Dentre nomes de relevo na produção literária infantil brasileira contemporânea, figuram autores como Ziraldo, Silvia Ortoff, Ruth Rocha, Lígia Bojunga, Ricardo Ramos, Ana Maria Machado e muitos outros. Os textos desses escritores não apresentam uma visão pronta, mas um convite para, a partir do mundo da leitura,
para a leitura do mundo. Literatura infanto-juvenil, considerações históricas. No entanto, a literatura infanto-juvenil só atingiu tal projeção há pouco tempo, pois os primeiros livros para as crianças, escritos por professores e pedagogos, estavam diretamente relacionados a uma função utilitário-pedagógica. Acadêmicos e acadêmicas. Assim, a literatura infantil sempre foi considerada uma forma literária menor, uma subliteratura, ou seja, uma literatura inferior, simplificada. Até bem pouco tempo, a literatura infantil era considerada como um gênero secundário, vista pelo adulto como algo pueril, nivelada ao brinquedo ou útil, forma de entretenimento. A valorização da literatura infantil como formadora de consciência dentro da vida cultural das sociedades é bem recente. Triste, não? Pessoal, essa espécie de filantropismo pedagógico tentava induzir, direcionar o pensamento das crianças, sem deixar que pensassem por si mesmas. Esse caráter didático da produção para a infância surgiu no final do século XVII com o intuito de ensinar valores, auxiliar no enfrentamento da realidade social e propiciar a adoção de hábitos. Vou dar um exemplo para vocês. Prestem atenção nos seguintes versos de Olavo Bilac. Boas maneiras. Mamãezinha me ensinou a ser moça educada, a todos cumprimentar para ser apreciada. Cumprimentando meus vizinhos, dos colegas não me esqueço. Agora vão bater palmas, se acharem que mereço. O que acharam? Reparem como se trata de uma literatura para estimular a obediência. É um exemplo de poema que acaba sempre premiando o bom e castigando o que era considerado mal. Essa visão de mundo maniqueísta, ou seja, a divisão das personagens em boas e más, belas e feias, poderosas e fracas, quase não deixava espaço para dúvidas, diferenças, diversidades e reflexões. Assim, a literatura infantil seguia à risca os preceitos religiosos e considerava a criança um ser a se moldar de acordo com o desejo dos que a educavam, podando-lhe aptidões e expectativas. Literatura infanto-juvenil, considerações históricas. A função pedagógica e não literária presente nos primeiros livros infantis implicava a ação educativa do livro sobre a criança, dificultando sua decisão e escolha do que e como ler. E aí, pessoal, estão gostando da nossa aula? Olhem só, as obras voltadas para as crianças raramente tinham o ensejo de tornar a leitura uma fonte de prazer, retratando a aventura pela aventura. Quase não havia histórias que discorressem sobre a vida de forma lúdica ou que fizessem pequenas viagens em torno do cotidiano ou a afirmação da amizade centrada no companheirismo e que despertassem emoções e sentimentos enquanto forma de lazer e diversão. Assim, o que podemos refletir sobre isso? O que vocês acham? Pensem aí um pouquinho. Podemos refletir que a literatura infantil não é uma simples exposição pedagógica. Ela tem que ter uma certa magia, ser instigante, mexer com regiões do inconsciente, agregar alguma perplexidade ao leitor. Ok? Literatura infanto-juvenil, considerações históricas. A visão de mundo maniqueísta, calcada nos interesses do sistema, é abandonada por volta dos anos 70 do século XX. A literatura infantil toma novo impulso e se apresenta com novas formas, novas propostas, novos caminhos no que se refere ao Brasil, graças à contribuição de Monteiro Lobato. Pessoal, quero que vocês anotem aí. Até as 2 primeiras décadas do século XX, as obras infanto-juvenis apresentavam um caráter didático. Isso mesmo.
Entretanto, vale ressaltar que, apesar da transcendência dos critérios de utilidade de uma obra infantil, a transmissão de valores da sociedade para o estímulo da mente, da percepção do real em suas múltiplas significações, a consciência do eu em relação ao outro, a leitura do mundo em seus vários níveis, ainda encontramos traços educativos e didáticos na produção infantil atual. E isso é muito triste. Assim, por iniciar o homem no mundo literário, a literatura infantil deve ser lida para expandir a capacidade e interesse de análise do mundo e sensibilização da consciência. É fundamental que a literatura seja sempre considerada de modo global e complexo em sua pluralidade. E olhem só, não esqueçam que é no encontro com qualquer forma de literatura que os homens têm a oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria experiência de vida. Nesse sentido, a literatura apresenta-se não só como veículo de manifestação de cultura, mas também de ideologias. E a literatura infantil, por iniciar o ser humano no mundo literário, deve ser um instrumento para a sensibilização da consciência, para a expansão da capacidade de analisar o mundo, sem estar a serviço de qualquer interesse. Agora acompanhe. Literatura infanto-juvenil, considerações históricas. A partir dos anos 70 do século XX, muitos escritores da literatura infanto-juvenil passaram a mostrar a relatividade das coisas e a ambiguidade das pessoas por meio de personagens que não podem ser rotulados como bons ou maus. Eles, então, passam a estar bons ou maus diante das diferenciadas situações. Acadêmicos e acadêmicas. Um exemplo dessa polarização entre o bem e o mal se concentrou durante anos na personagem da bruxa. Ela correspondia a um procedimento padrão de maldade e nunca mudava suas ações ou reações, sempre má. Fazia parte desse universo, entre outras, a questão do medo. Atualmente, a sua imagem não é tão apavorante e inspiradora de medo, pelo contrário, muitas histórias registram as boas intenções dessas personagens, como histórias de Bruxa Boa, de Elia Luft e entre outras mais. Pessoal, nossa aula chegou ao fim. Fiquem com a seguinte reflexão. Ruth Rocha, consagrada escritora de livros infantis e infanto-juvenis, diz acertadamente que existem 3 categorias de crianças e adolescentes. Os que se tornarão leitores naturalmente, sem que seja necessário nenhum esforço para levá-los a isso. Os que não se tornarão leitores de jeito nenhum, por mais atraente que a leitura se apresente a eles. E aqueles que se tornarão leitores se forem adequadamente estimulados. Tchau!